Salve, salve nação cruzeirense, começando o nosso jornal desta quinta-feira para trazer para vocês as principais notícias do Cruzeiro, notícias importantes sobre o William Potker, que não vai jogar nessa sexta-feira, né? Também tem notícia aí sobre o estatuto do Cruzeiro, que está dando muito o que falar. E aí pedir para você se inscrever aí no canal, que a gente vai começar a reunir agora as informações do Cruzeiro. Nos últimos 2 dias aí, na terça e na quarta-feira, a gente não teve o nosso vídeo gravado, a gente fez uma live bem rapidinho, porque estávamos sem tempo também de gravar, editar e postar nesse formato que a gente sempre faz. E aí, para não ficar sem conteúdo, a gente acabou fazendo uma live e trazendo o conteúdo aí da mesma forma para vocês, né? O conteúdo no geral acaba sendo o mesmo. Então se inscreva aí que está começando o nosso jornal desta quinta-feira. E a gente começa com essa notícia do William Potker, né? O William Potker que foi regularizado na última quarta-feira no BID, e aí ele poderia jogar pelo Cruzeiro na próxima sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Pela Série B. Só que aí, aquelas coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né? O cara estava praticamente confirmado para estrear, só que um detalhe importante que a gente nem tinha parado para pensar e nem tinha sido informado sobre isso ainda, é que o William Potker seria julgado pelo STJD por conta de uma expulsão quando ainda atuava pela equipe do Internacional. E aí, dos males, o pior, né? Porque o William Potker foi julgado e condenado aí a cumprir 4 jogos de suspensão. Ele já cumpriu 2 pelo Internacional, ou seja, precisa cumprir mais 2 jogando pelo Cruzeiro em competições da CBF, em competições nacional. Então ele vai ter que cumprir esses 2 jogos jogando pelo Cruzeiro, atuando pela Série B. Então ele fica de fora da próxima rodada contra a equipe do Botafogo e também ficará de fora do jogo contra o Guarani. São coisas, como a gente disse, que só acontece aqui no futebol brasileiro, né? O William Potker estava quase certo de estrear e aí a gente tem alguns pontos a analisar, né? A forma que o STJD trabalha no futebol brasileiro é algo inacreditável, né? Porque o cara negociado pelo Cruzeiro, esperaram ele praticamente um dia antes de estrear pelo Cruzeiro. Esse julgamento, tá certo que já estava marcado, né? Mas, poxa, podia adiantar, né? A gente sabe que processos futebolísticos no Brasil não é tão alto assim como a justiça normal, a justiça comum do Brasil, né? Muito pelo contrário, a justiça comum tem muito mais processos do que o STJD. Mas infelizmente aconteceu e o Potker não joga essa partida dessa sexta-feira, então a gente já continua com aquelas mesmas opções que vocês conhecem, né? O Marcelo Moreno ainda está à disposição do Filipão, porque contra o Guarani ele também não vai estar, porque ele vai estar atuando pela seleção da Bolívia. Então nessa sexta-feira, provavelmente, se tiver novidades, vai ser apenas o Giovanni Picolomo, né? Meia que também foi regularizado pelo Cruzeiro e esse não tem pendência com STJD, pode atuar. E aí a gente muda um pouquinho o assunto, a gente vai falar um pouquinho das declarações do Gilvan, que repercutiram muito hoje. O Gilvan, que como todo mundo sabe, é ex-presidente do Cruzeiro, comandou o Cruzeiro aí em anos importantes, né? Conquistou títulos pelo Cruzeiro sendo dirigente aí, mas ele também mais que triplicou a dívida do Cruzeiro e é considerado aí uma das piores gestões aí que o Cruzeiro já teve em toda a sua história, né? Igualando ali praticamente a gestão do Wagner Pires. A diferença é que a do Wagner Pires tem irregularidades por todo lado, né? A do Gilvan parece que foi mesmo uma péssima gestão, parece que foram péssimos administradores e sem irregularidades comprovadas, pelo menos até o momento, né? E aí o Gilvan participou dessa comissão que reformulou o Estatuto do Cruzeiro e agora essa proposta do novo Estatuto vai ser imposta lá na reunião que vai acontecer no próximo dia 19 e vão votar por aceitar ou não, vão poder também incluir mais coisas. E aí o Gilvan, em contato com o All Sport hoje, deu uma declaração muito infeliz. Ele deu aí uma entrevista ao All Sport comentando a possibilidade do sócio-torcedor participar da política do clube. E as palavras dele foram exatamente essas. O sócio-torcedor foi criado para facilitar a aquisição de ingressos, mas você não pode permitir que 9 milhões de pessoas decidam a vida do clube. Democracia no clube não é a mesma democracia do país. Aí justificou o Gilvan. E Gilvan, já começa te corrigindo com algo básico, né? A democracia, ela sim tem que ser igual em qualquer lugar, porque é uma democracia e é exatamente esse o significado da palavra. Então você já está totalmente equivocado nas suas palavras aí. E vamos lá, Gilvan. Você quer então que a gente deixe que você resolva
o futuro do clube, que decida o futuro do clube, você que triplicou aí a dívida do clube, você que fez uma péssima gestão e se mostrou totalmente incompetente para exercer o cargo de conselheiro do Cruzeiro, já que teve essa péssima gestão na administração do Cruzeiro. Deixo aqui a minha opinião, né? Sou totalmente contra ao Gilvan seguir sendo conselheiro do Cruzeiro, sou totalmente contra ele ter participado dessa comissão que reformulou o Estatuto do Cruzeiro, que fez essa proposta aí que ainda vai ser votada. Acho que ele não poderia participar de mais nada que envolvesse o Cruzeiro depois dessa gestão dele, que é algo inaceitável. Então, Gilvan, cala sua boquinha, fica quietinho, vai viver sua vida, já está com o bolso cheio de dinheiro, então esquece um pouquinho o Cruzeiro e vai viver a sua vida, já que nada de bom vocês fazem mais pelo Cruzeiro. Não, o torcedor sim tem que ter participação direta no clube, obviamente que não é eu fazer o sócio torcedor hoje e ir lá amanhã votar, não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo que aquele sócio que já paga sócio torcedor há anos aí e banca o clube, que ele tenha sim o direito de participar e fiscalizar da política do clube, que vocês tentam fazer a maior zona possível e conseguem fazer. Isso já foi comprovado nos últimos anos aí, que vocês praticamente quebraram o clube. Então a gente segue com o nosso jornal, né? E ainda falando sobre o estatuto. O Giovanni Baroni, que é conselheiro aí do Cruzeiro, né? Recentemente concorreu ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e foi derrotado para o Paulo Pedrosa. Ele comentou no Twitter ali, né? O Hugão fez uma postagem no Twitter e ele respondeu a postagem do Hugão, dizendo que ficou bastante decepcionado aí com essas propostas, com esse novo estatuto aí que tem 58 páginas. De acordo com o Giovanni, ele destacou ainda que acredita que não vai ser aprovado essa proposta do novo estatuto aí, e ele disse que falta artigos muito importantes aí para o clube e destacou ainda que tem artigo em causa própria de quem participou da comissão eleitoral. Então uma acusação muito forte aí. Quem teve a oportunidade de ler o estatuto consegue também compartilhar ou não dessa opinião do Giovanni Baroni, e quem não leu o estatuto pode acessar o site oficial do Cruzeiro, que você consegue ter acesso ao documento completo. É um documento que requer uma certa atenção na leitura, porque é um documento, como todos os documentos de leis, é algo muito chato de ser lido, né? Tem que ler ali com uma certa atenção a mais para entender melhor. Então, galera, essa proposta do estatuto não é o que o torcedor esperava, está longe de ser algo bom para o Cruzeiro realmente. Isso aí, olha, a minha opinião sobre esse novo estatuto é a seguinte: a torcida cobrava uma mudança no estatuto do clube depois desse crime que aconteceu aí na gestão do Wagner Pires. E aí o que fizeram? Enrolaram o torcedor, disseram que mudou, mas no fim das contas não mudou nada. Segue do mesmo jeito, a participação do torcedor é quase nula, limitada a 150 torcedores, e esses torcedores terão um poder de voto baixíssimo, não vão influenciar em nada. Então, fora isso, muitas coisas ali seguem erradas, que dão essa questão da responsabilização de dirigentes, que também tem no novo estatuto, ela abre brechas ali para não responsabilização. Então é algo totalmente idiota, a gente não pode aceitar e tem que protestar sim contra essa proposta do estatuto, que é ridícula e não dá para aceitar. E aí, antes da gente continuar o nosso jornal, eu pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição do vídeo, baixar e instalar o aplicativo do OneFootball, que é o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. E você baixando aí, você tem acesso a conteúdos exclusivos, então baixa já o primeiro link na descrição. Lá você seleciona o seu time do coração e recebe as notificações com as notícias em tempo real. E aí a gente dá sequência ao nosso jornal, porque hoje tá tenso, né? Nos últimos dias a gente até teve muita notícia boa, hoje a cabeça já começou a revirar um pouco, muita notícia preocupante, né? O Grêmio prepara aí uma proposta ao Cruzeiro pelo Orejuela, e aí a gente sabe que o valor do Orejuela estipulado ali no contrato de empréstimo está a cerca de 3 milhões de euros, que daria ali cerca de 19,7 milhões de reais, referente à porcentagem dos direitos econômicos que o Cruzeiro tem e tem interesse em vender ao Grêmio. E aí o Grêmio prepara essa proposta ao Cruzeiro, né, já que tem interesse em permanecer com o jogador que está lá por empréstimo. Só que aí hoje surgiu uma notícia vindo do Rio Grande do Sul que o Grêmio prepara uma oferta incluindo o Tassiano aí nessa proposta. E, gente, é outro jogador que está encostado no Grêmio, é outro jogador que vem sendo muito criticado pela torcida do Grêmio.
é outro jogador que, se vir para cá, 99,9% de chance de não fazer nada. Então a gente tem que cobrar, porque não dá para liberar o Orejuela a troco de nada, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essa negociação. Parece que também teria uma compensação financeira, mas precisamos ficar atentos ao valor dessa compensação financeira para a gente não ser passado para trás mais uma vez, né? E aí, outra notícia para finalizar o nosso jornal de hoje é que o Belletti deu uma entrevista, né, no canal oficial do Cruzeiro em formato de live, que foi transmitido hoje, meio-dia, né? E aí ele comentou que o Cruzeiro vai retornar com o time de futsal. O Belletti destacou ainda a importância do futsal no futebol para a revelação de jovens aí, né, no futebol. A gente sabe que tem vários jogadores que hoje brilham no futebol, mas que começaram no futsal. E ele disse que o Cruzeiro vai sim retomar com o seu time de futsal, mas não divulgou mais detalhes. Fato é que agora é só aguardar, né, e ver quando isso vai acontecer. Muita gente que acompanha futebol também gosta de futsal, então vai ser mais uma modalidade para torcer, apoiar o Cruzeiro aí. Então vamos esperar para ver se a gente tem novidades nos próximos dias, né? Galera, esse aqui foi o nosso jornal de hoje. Pedi desculpa a vocês, acabou até se alongando um pouco mais do que a gente costuma fazer aqui de minutagem, né, de jornal, mas hoje tinha muitas notícias, muita informação e eu também acabei dando a minha opinião em muita coisa aqui. Quero saber a opinião de vocês, comenta aí, se inscreva no canal, deixa o gostei no vídeo, siga acompanhando que tem vídeo novo aqui todos os dias e a gente segue cobrando sempre que necessário, né? Então se inscreva, deixa o gostei e até a próxima.